A minha formação em engenharia civil. Trabalhei 30 anos na minha profissão, atuando sempre desses 30 anos, 26 anos eu trabalhei no serviço público. Mesmo atuando na engenharia, eu gostava muito de fazer doce, fazia bolo para festas, fazia bolos para festas de família. Quando foi em 2000 que eu tinha a minha filha mais nova, eu estava grávida da minha filha mais nova, foi um período que eu estava sem trabalho e eu resolvi fazer bolos. Eu comecei a fazer bolos, foi acho que em 2018 mais ou menos. Eu resolvi assumir e trabalhar com doces. E aí eu pedi a minha aposentadoria e deixei a engenharia. Especializei em bem casados. Aprendi o macarrão com a técnica do merengue suíço. Os primeiros deram certo. Depois, com o tempo, cada vez que eu fazia, estava errado. Então, vamos lá, a cada 10 vezes, 10 receitas, só uma dava certo. Porque eu larguei o macarrão de lado e me dediquei a bem casado. Te achei na internet, no Instagram, e comecei a assistir umas lives. Você batia muito na tecla de técnica. O que é essa coisa de técnica? Eu consegui trocar o meu aparelho auditivo e comprar esse novo dispositivo onde ele me permite usar o telefone e ouvir com mais facilidade. Eu digo, é agora. Agora ou nunca. Agora que eu consigo, eu vou fazer o curso. E me inscrevi. Foi muito bom mesmo. Com o que eu aprendi no seu curso, eu descobri que realmente a questão era técnica, porque não importa que forno eu tivesse, que batedeira eu tivesse, aí agora eu falei, não, agora sim, agora eu posso dizer, o macarrão está de volta ao meu cardápio. Além de bem casado, eu também estou fazendo macarrões. Fui aprender como usar o Instagram, meia dúzia de postagens de fotos de macarrões feitos, me trouxeram seguidores, engajamentos, e procuras, muito mais do que bem casados, que há 3 anos eu estou trabalhando só com eles. E eu falei, ai, eu estou desconfiando que o macarrão, que o bem casado vai ser passado para trás. Quando eu vi qual era o conteúdo do curso, ele não consta, lá não consta só fazer macarrão, tem todas as informações, além de equipamento, técnica, como a gente inserir no mercado, como a gente criar essa identidade, como ser reconhecida no mercado. Fiquei super satisfeita, aprendi muito, isso deu super certo. Continuar, eu acho que a gente não deve desistir daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente sonha, nunca é tarde para isso. Sobre eu esperar um macarrão perfeito, não foi só com macarrão, na minha vida toda eu sempre esperei a perfeição. Oiê, bom dia, bonjour. Ai, gente, tô rindo aqui de nervoso, sério. Tô rindo de nervoso, sabe por quê? Porque amanhã acaba já. Eu não acredito. Eu tô sentindo assim que o meu coração tá tão quentinho, como se ele estivesse aí no Brasil junto com vocês. A maioria de vocês que estão me assiste do Brasil. Então me bate assim aquela saudade. E é tão bom sentir esse calor brasileiro, né? Que me faz falta, esse carinho que vocês têm me dado através dos comentários que vocês deixaram lá no Instagram, no YouTube, no nosso blog oficial da Jornada dos Macarrons, na nossa comunidade lá no Facebook. Gente, obrigada mesmo pelo carinho que vocês estão me enviando, porque esse evento aqui foi preparado com muito carinho mesmo, para vocês valorizarem o tempo de vocês e estarem aqui realmente aprendendo. Eu quero que esse evento aqui seja realmente a chave da virada para vocês, que vocês saiam daqui com conteúdo de verdade e aprendendo mesmo, tá? Obrigada, gente!
Para você que está chegando aqui nesse evento pela primeira vez, eu sou a Priscila Catapan, sou especialista em macarrons, sou professora online de confeitaria e também fundadora da Macaron Experience, né? Assim que a gente fala, Macaron Experience em francês. Em português eu nem sei como é que fala. Macaron Experience? Tá? Então seja muito bem-vinda também. Se você está chegando aqui nessa quarta aula, não se preocupa. Assista essa aula aqui até o final, depois você volta lá para o começo. Eu vou deixar as aulas disponíveis por poucos dias, tá? Porque eu sei que tem muita gente que não consegue estar aqui ao vivo junto comigo. Muitas pessoas que trabalham, muitas mamães, né, que tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar das encomendas, né? Tem muita confeiteira aqui comigo também. Muita gente só consegue assistir à noite. Então, se você está aqui ao vivo, continua aqui comigo, pega o seu caderninho, pega a sua caneta, porque nesse evento aqui, Jornada dos Macarrons, eu tô dando o passo a passo para vocês começarem a fazer macarrons aí na cozinha da casa de vocês, utilizando o que vocês têm, já para que vocês possam fazer os macarrons, começar a vendê-los, se tornar uma referência nesse mercado que está crescendo, que não para de crescer, e poder faturar com isso, né? Já tem casos de alunas faturando 5, 10, 15 mil reais, que era a média do meu salário quando eu vendia macarrons, né? Sempre trabalhei exclusivamente com macarrons, tá, pessoal? Então, meu salário médio, quando eu trabalhava com encomendas, era aproximadamente 15 mil reais por mês, né? Foi o que me permitiu fazer a transição de carreira, deixar a engenharia para me dedicar à confeitaria, em especial aos macarrons. Então, é possível sim, não é fórmula mágica, é simplesmente técnica, né? É o que eu tô tentando passar para vocês aqui nesses 4 dias e amanhã tem mais. Então, para quem já assistiu as aulas passadas, viu que eu bati na tecla o tempo todo da técnica, né? Eu acho que vocês já estão cansadas de me ouvir falar que fazer macarrons não é receita, porque a internet está cheia de receitas. Fazer macarrons é trabalhar com técnica. E técnica, mais uma vez, eu vou repetir, vou ser chata mesmo. Técnica é você aprender a conhecer os teus equipamentos e as texturas da massa do macarrão. Só isso, gente. Fazer macarrons não é o doce mais difícil da confeitaria, tá? A gente ouve que é o doce mais difícil da confeitaria. Não é, tá? Isso eu garanto para vocês. Durante essas 4 aulas, a gente já quebrou muitos mitos, né? Nesse mundo dos macarrons. A gente falou que não precisa secar a farinha de amêndoas, que não precisa secar os macarrons antes de levá-los ao forno. A gente falou sobre os tipos de merengue, qual que é o melhor para fazer os macarrons, né? Qual que é o mais estável. A gente falou sobre macarronagem, a gente falou sobre como começar, né? Lá na aula 1, como começar a fazer macarrons para quem não faz ideia por onde começar. Então já abrangemos assim muito. Então a gente já falou sobre muito conteúdo e hoje tem mais. E para você que tá chegando aqui agora, que acha que macarrão não é para você, que você nunca fez um doce na sua vida, que você precisa ser confeiteira, que você precisa ter um ateliê para vender macarrons. Olha, tudo isso não é verdade, tá? Toda a minha vida trabalhando com macarrons, eu trabalhei em casa. A maioria das minhas alunas são mães que trabalham em casa ou que fizeram transição de carreira e aí quando viraram mamães decidiram trabalhar em casa para ter uma maior qualidade de vida, né? Afinal, quando a gente trabalha em casa, fazendo as encomendas, fica mais fácil de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar dos filhos. E foi a decisão que eu tomei também para minha vida, né? Eu queria ter tempo para ficar na minha casa, cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar da minha casa e ganhar o meu dinheiro trabalhando em casa.
Então, é um erro acreditar, né, que a gente precisa ter um espaço, um ateliê para poder fazer macarrons, que a gente precisa ser uma especialista em confeitaria. Não, gente, quando eu comecei a fazer macarrons, eu não sabia nem fazer bolo de caixinha. Sério. Nem brigadeiro eu nunca tinha feito, fui direto para os macarrons. E olha aqui, tô aqui hoje ensinando vocês a fazerem macarrons, tá? Dá para vocês começarem sim, utilizando o que vocês têm em casa, tá? Não precisa nada de muito complexo, não. Você só precisa daqueles equipamentos que você viu aqui, ou que você ainda vai assistir, né? As aulas, batedeira, um termômetro para você fazer o seu merengue, o forno, pode começar com o seu forno convencional. Gente, não tem problema nenhum. É só testar o que você tem e poder adaptar a receita ao que você tem aí na cozinha da sua casa, tá? E é claro que na aula de hoje a gente tem muito mais coisa para falar. O assunto da aula de hoje tá aqui. Preparei uma aula inédita para vocês, pra gente falar sobre recheios, né? Recheios para macarrons. A gente ouve tanto falar sobre fazer os macarrons, mas a gente esquece da parte do recheio. Deixa eu pegar um macarrão aqui para vocês verem. Será que vocês conseguem ver aqui? Conseguem, né? Vocês estão vendo aqui que o macarrão é uma combinação de uma, duas bolachinhas e do recheio que vai aqui no meio. Parece um sanduíche, né? Então, o que vai dar o sabor e a textura para o seu macarrão é o recheio, né? Deixa eu pegar aqui esses macarrons. Esses macarrons aqui são da aula de ontem, tá? Olhem só. Os macarrons amarelinhos que foram feitos com a aula da macarronagem que nós fizemos ontem. Então aqui, pessoal, nós temos os macarrons amarelos, aqui nós temos os macarrons cor-de-rosa e intuitivamente, o que é natural pensar? O macarrão rosa é o macarrão de frutas vermelhas ou de morango e o macarrão amarelo, sei lá, vai ser o macarrão de limão siciliano, um macarrão de abacaxi ou um macarrão de alguma fruta amarela. Não é verdade? É isso que a gente vai pensar naturalmente. Então, a primeira coisa, se você nunca provou macarrons e que você está chegando nessa aula agora, saiba que a cor do macarrão não dá sabor para ele, tá? Então, que o seu macarrão seja rosa, verde, azul, amarelo, preto, branco, pouco importa, o sabor da casquinha vai ser o mesmo, o sabor do biscoito vai ser o mesmo, tá? Então, vai ser aquele gostinho sutil de amêndoas com merengue. E isso é o sabor do macarrão. O que vai trazer o sabor para o seu macarrão vai ser o recheio. Então, por isso que é tão importante trabalhar com um recheio que seja adaptado para os macarrons. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, vou contar. Se eu não contei, vou contar de novo. E se eu já contei, eu vou contar de novo também. Bom, gente, em 2020, quando eu estive no Brasil, porque todo ano eu vou pro Brasil, né? Em 2020, aconteceu aquela coisa lá de pandemia e tal, acabei ficando no Brasil por mais tempo, muito mais tempo que eu tinha previsto, né? Tinha previsto de ficar 1 mês, acabei ficando 4 meses. E aí, nesses 4 meses, eu tive a oportunidade de fazer muita coisa relacionada com os macarrons, né? Inclusive, eu fiz uma turnê dos macarrons. Minha família é lá da cidade de Curitiba, eu sou curitibana, né? Nem parece, mas eu sou, porque eu gosto de calor. E lá em Curitiba, que é uma cidade grande, lá a gente consegue encontrar macarrons, assim. Então, com uma amiga, a gente fez uma turnê dos macarrons, porque eu queria provar os macarrons do Brasil, né? Era a primeira vez que eu tava provando os macarrons brasileiros. Aí a gente fez, sei lá, uns 8, 9 lugares. E 8 lugares de 9
os macarrons eram horríveis, ruins mesmo, né? Então, por isso que quando a gente ouve as pessoas falando, já comi, não gostei, acho um doce sem graça, provavelmente você comeu um macarrão que foi feito com um recheio que não estava bem feito, ou que não era um recheio adaptado, ou um macarrão que não foi conservado pelo tempo que ele deveria ser, tá? Os macarrões que eu cheguei a provar, ou eles estavam moles, ou eles estavam ressecados, né? Para quem assistiu a primeira aula já sabe que a textura do macarrão é aquela textura crocante por fora, macia e úmida por dentro. Se não ficar desse jeito, tá errado. Se não ficar desse jeito, não fica gostoso. E para ficar com essa textura crocante por fora, macia e úmida por dentro, né? Além da técnica para fazer a casquinha, para ela ficar toda crocantezinha e macia por dentro, a gente precisa levar umidade para esse macarrão, tá? Para que ele fique maciozinho e umidozinho por dentro. E quem vai fazer esse trabalho para o macarrão é o recheio, tá? Por isso que é tão importante, gente, trabalhar o recheio. Então, o macarrão rosa, ele não precisa necessariamente ser recheado com um recheio cor-de-rosa, né? Aqui no caso, eu recheei com um recheio de frutas vermelhas. Você pode rechear com um recheio de pistache, um recheio de chocolate, um recheio de coco, o que você bem entender, né? Se o seu cliente pedir, eu quero uma torre de macarrons de 12 andares, toda cor-de-rosa degradê, e aí ele vai poder escolher os sabores, né? Não é porque é cor-de-rosa que não pode ter outra cor para o recheio. Pode sim. Não só pode, como deve, né? Então, eu vou anotar aqui, quero que vocês anotem, tá, gente? É importante anotar o que a gente vai ver aqui hoje, ó. Deixa eu anotar aqui, tipos de recheio. Quem aí sabe quais são os tipos de recheio que a gente pode colocar dentro do macarrão? Contem pra mim. Vou ver os comentários aqui. Contem pra mim. O que vocês acham que a gente pode utilizar para rechear os macarrons? Tipos de recheios. Vamos ver o que a gente tem aqui. Temos vários tipos de recheio. A gente pode rechear o macarrão com um creme amanteigado. O famoso buttercream, né? Saborizado. Buttercream. O buttercream, né, que é feito com a manteiga, ele é muito utilizado principalmente lá nos Estados Unidos, né? É um sabor mais americano. Eles gostam muito de buttercream. Aqui na França já não é um recheio tão utilizado para os macarrons. A gente pode trabalhar também recheando os macarrons com geleias, tá? A gente pode também utilizar os curds, né? Já ouviram falar em curd? Lemon curd, orange curd, né? Os curds. Que é um creme feito com uma base cítrica e com ovos e manteiga, tá? Então pode ser um lemon curd, um curd de limão, um curd de tangerina, de laranja, um curd de maracujá, tá? O que mais? A gente pode utilizar o brigadeiro. Que mais? O que vocês acham? É isso aí. As ganaches. As ganaches. A gente pode utilizar também
os cremes feitos à base de cream cheese, cream cheese, e tá faltando um, peraí gente, vou lembrar, brigadeiro, ganache, cream cheese, os caramelos. Então tem muitas opções, né, gente? Tudo isso daqui pode ser utilizado para rechear os macarrons, sim, tá? Lembra que eu falei para vocês? O verdadeiro macarrão tradicional, ele tem que respeitar uma textura, senão ele não é macarrão. Senão ele vai ser simplesmente um biscoito, tá? A textura do macarrão, para que ela fique úmida por dentro e que ela permaneça crocante por fora, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de umidade e estabilidade. Quando a gente fala de estabilidade, a gente está falando de gordura, tá? O recheio precisa conter gordura para segurar a textura do macarrão, tá? Vocês já vão entender. Gente, tá um sol aqui. Espero que não esteja atrapalhando a câmera para vocês me verem, tá? A gente tentou fechar aqui as cortinas, mas espero que esteja tudo ok aí, tá? Bom, gente, vamos pensar aqui nas geleias, por exemplo. A geleia, se você colocar uma geleia dentro do seu macarrão, uma geleia é o quê? É algo feito à base de fruta, né? Que você reduz ali no fogo e tal. O problema da geleia é que ela contém umidade excessiva. Então você vai colocar a geleia dentro do macarrão, um dia depois o seu macarrão vai estar mole. É isso que vai acontecer, tá? Se você colocar o cream cheese, só o cream cheese lá dentro do seu macarrão, vai ficar gostoso. Um dia depois, ele vai estar como? Ele vai estar mole, tá? O curd é a mesma coisa, né? Que contém bastante ovos lá dentro. Ele vai ficar como? Ele vai deixar o seu macarrão mole. Então, o macarrão, ele vai absorver toda essa umidade do recheio e ele vai perder estrutura. Ao invés de ele ficar crocante por fora, macio por dentro, ele só vai ficar mole. Agora, se a gente pegar aqui o brigadeiro. Brigadeiro é o quê? É uma combinação de leite condensado, creme de leite, né? Que a gente utiliza para fazer vários tipos de brigadeiro, né? Brigadeiro saborizado, não só o brigadeiro tradicional, com o chocolate. O ponto do brigadeiro é que esse doce, além de doce, né, porque é feito com leite condensado, o brigadeiro, ele tem uma textura compacta, né? Quando você morde um brigadeiro, fica uma coisa assim maçuda na boca, gostosa, mas maçuda, né? Não é como você comer uma trufa, que é mais macia, tá? Então, o brigadeiro, ele não vai levar tanta umidade para o macarrão. E o macarrão precisa também dessa umidade, desse equilíbrio, tá? O brigadeiro não vai amolecer o seu macarrão, porém, ele não vai levar aquela umidade que ele precisa para ficar macio e úmido por dentro, tá? Eu particularmente não trabalho com brigadeiro, apesar de gostar muito de brigadeiro, tá, gente? Tem gente que pensa que porque eu não trabalho com brigadeiro no macarrão, que eu não gosto de brigadeiro. Não é verdade. Eu não trabalho com brigadeiro para os macarrons porque eu acho que é muito doce, né? Leite condensado misturado com merengue, eu acho que quebra muito o paladar. E o macarrão é um doce tão sensível, tão delicado, que a gente precisa fazer a diferença dos sabores e das texturas na boca, tá? É importante isso. Então, o recheio com o qual eu trabalho e recomendo os meus alunos trabalharem é esse daqui. As ganaches. Quem aqui não faz ideia do que seja ganache? Contem pra mim aqui. Quem nunca ouviu falar sobre ganache? Não faz ideia do que é, do que seja.
Já tô perdendo meu português, né, gente? Ganache, gente, vai trazer duas coisas para o seu macarrão. Vai trazer umidade e estabilidade. Como assim, Pri? Umidade. A ganache, para quem não sabe, é uma mistura de um líquido com chocolate, tá? O líquido pode ser um suco de frutas, pode ser um licor, pode ser o creme de leite, pode ser a polpa de frutas, qualquer tipo de líquido, até a água. E o chocolate. Então pode ser o chocolate branco, o chocolate ao leite, o chocolate meio amargo, tá certo? Então, a nossa ganache, ela vai trazer umidade para o nosso macarrão através desse líquido. Mas ao mesmo tempo, a ganache vai trazer estabilidade para o macarrão porque ele é feito à base de gordura, a gordura do chocolate. E quando a gente fala de estabilidade do macarrão, gente, isso é extremamente importante para quem quer trabalhar com macarrão, quer trabalhar com encomenda. Para você não ter um problema de você fazer uma torre de macarrão ou preparar os seus macarrons antecipadamente, aí chegar no dia de entregar, teu macarrão vai estar todo mole. Então, por isso que é importante trabalhar com o recheio certo, um recheio estável. Então, entre todos esses recheios aqui que eu coloquei no quadro, sem sombra de dúvidas nenhuma, os mais estáveis são as ganaches, né? Eu gosto de perguntar para vocês o que vocês acham que é ganache, que a maioria de vocês vai me responder que ganache é creme de leite com chocolate, tá? Então, nessa aula aqui, vamos quebrar mais um mito? Vamos! Ganache não é só creme de leite com chocolate. Eu já falei para vocês que a gente pode trabalhar com suco de fruta, creme de leite, licor, água, polpa de fruta, o que vocês bem entenderem para fazer uma ganache. E pode combinar com diversos tipos de chocolate, né? Se você quiser fazer, por exemplo, uma ganache de maracujá. Uma ganache de maracujá, você vai poder utilizar o chocolate branco quanto o chocolate ao leite. Então vai ser uma opção sua, o que você prefere trabalhar para fazer a sua ganache. Bom, gente, então vamos lá, ganache. Para a gente trabalhar com ganache, a gente precisa entender o que ela é, né? Então eu já falei que é uma mistura de líquido com gordura, certo? E quando a gente pensa gordura com líquido, com água, são dois ingredientes que não se misturam naturalmente, certo? Então aí é que está o segredo para trabalhar com as ganaches. Para fazer uma ganache estável, tá? Que não vai derreter no seu macarrão, você precisa fazer a emulsão da maneira correta. Pri, o que é emulsão? Vou até anotar aqui. Emulsão. Aí, acho que é assim que se escreve, né? Às vezes eu perco meu português, tá, gente? Pessoal, acho que a gente vai ter que mudar a câmera um pouquinho de posição, porque o sol tá batendo. E eu acho que não, a gente não tá conseguindo fechar a janela. Então, vamos mudar a câmera um pouquinho. Eu vou colocar ela um pouquinho mais para trás. É assim, né, gente? Quando estamos ao vivo. Vamos ver como é que ficou aqui. Vocês estão me vendo? Então, né? É assim, gente. Quando a gente faz aula ao vivo, fica desse jeito, né? O sol bate, a cortina não fecha direito. É assim, vocês estão em casa, né? Então, vamos voltar aqui. Pra gente não perder o fio da meada, que a aula é importante e a gente vai fazer receita, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar com a técnica da emulsão de maneira correta, fazer ela certinha para deixar a sua ganache no ponto correto. Então, vamos quebrar esse mito, ganache não é só chocolate com creme de leite. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó.
se eu rechear o meu macarrão com uma ganache, ou se eu rechear o meu macarrão com uma geleia, a durabilidade dele vai ser totalmente diferente. Com uma geleia vai ser de aproximadamente 1 dia. Com ganache vai ser aproximadamente 7 dias, entre 5 e 7 dias. O macarrão vai manter a textura dele crocante por fora, macia e úmida por dentro, por mais ou menos 7 dias trabalhando com ganache. Ah, Pri, mas eu acho que trabalhar com ganache vai custar muito caro para o meu macarrão. Olha só, gente, não vai não. Chocolate, né, não é algo que vai deixar a sua produção muito cara, não. Por quê? Com 200 gramas de chocolate, por exemplo, a gente consegue rechear entre 30 e 40 macarrons. Então é muito barato. É importante vocês trabalharem com chocolate de qualidade, ou seja, não trabalhar com chocolate fracionado. Tem que ser o chocolate nobre. E quando eu falo de chocolate nobre, eu não tô falando de chocolate importado, tá, gente? Não tô falando de Calibô, não tô falando de Barry. É o chocolate, pode ser o chocolate nacional, Cical, Nestlé. A diferença entre o chocolate fracionado e o chocolate nobre, que a gente chama, é que o chocolate nobre contém uma massa de cacau lá dentro. E é isso que vai trazer estabilidade para sua ganache. Tá certo? Então é isso, tá claro para vocês a teoria aqui, pessoal? O que é uma ganache? Por que ela é mais estável para o seu macarrão? Por que vai deixar o sabor do seu macarrão mais gostoso? Falando em sabor, a ganache, como ela é feita com chocolate, o chocolate nobre, ela não vai deixar o seu macarrão com gosto muito doce. A pessoa vai realmente sentir o sabor do macarrão. Porque eu acho que não tem nada pior do que você provar um macarrão, sei lá, você vai numa loja, você pega um macarrão de coco, um de chocolate, outro de chocolate branco, outro de frutas vermelhas, aí você prova os 4 e todos os 4 estão com sabores parecidos, tipo sabor doce, mas você não sabe diferenciar muito qual que é o sabor, tá? E isso eu vi no Brasil quando eu fiz essa turnê dos macarrons. Eu pedi um macarrão de pistache, não tinha gosto de pistache. E isso não é legal, né, gente? A gente precisa oferecer um trabalho de qualidade, um doce de qualidade para os nossos clientes. Poxa vida, um doce que é feito com farinha de amêndoas, né, que é um produto que não é tão barato assim. Então a gente precisa valorizar o que a gente coloca lá dentro. O chocolate não é o que vai custar mais caro na sua produção. O que custa mais caro é a farinha de amêndoas. Mas se você consegue ter um rendimento de 100%, ou seja, você não tem perda na tua receita, o seu custo de produção é muito baixo. Então, dá uma ideia para vocês, tá? Eu tô abrindo um parênteses nessa aula. Para dar uma ideia para vocês, o custo de um macarrão, para produzir um macarrão, é de aproximadamente R$1. R$1, R$1,20, R$1,50, dependendo da cidade, se tiver muita discrepância nos valores. E esse doce a gente vende por, em média, R$5 a unidade, né? Dependendo da cidade, R$4, R$5, R$7. Eu tenho alunas que vendem macarrons a R$7 a unidade, trabalhando em casa. Então, é um doce muito rentável e não é o chocolate que vai aumentar o valor da sua produção. O que aumenta o valor da sua produção é perder receita. Isso aí é fato, tá? Porque se você precisar fazer uma receita para entregar uma encomenda e no final das contas você faz 3, você vai multiplicar o custo da sua produção por 3. Bom, gente, eu não paro de falar, né? Cadê minha água aqui? Mas não é água para beber, não. É água aqui que eu vou esquentar. Já estava quente antes da gente começar a aula e eu vou esquentar de novo. Vou aproveitar para beber água, que minha garganta tá seca. Então, gente, eu vou ensinar pra vocês agora. Bom, tá fazendo um barulhão aqui, mas não tem problema, tá? Já vai parar. Eu vou ensinar pra vocês um recheio coringa que vocês já vão poder colocar aí no cardápio de vocês. Tem que ter esse daqui. Não tem como
não trabalhar com esse macarrão aqui. Olha só, gente. Você já sabe o que é, né? Deixa essa água esquentar aqui para eu continuar falando. Será que tá tudo aqui? Sim, tá. Isso aqui é super prático, né, gente? Vocês conhecem isso aqui? Para esquentar água? É maravilhoso, né? Não precisa ficar ligando o fogão. Acho que eu coloquei muita água aqui dentro. Bom, gente, nós vamos fazer hoje uma ganache de limão siciliano. Limão siciliano é um recheio cítrico, né? A gente tá falando de limão. E num cardápio, eu acho que é legal a gente sempre propor pelo menos 1, 2 ou até 3 recheios cítricos. Então, esse recheio de limão siciliano aqui é um recheio coringa, porque é um recheio que vocês vão poder utilizá-lo para fazer outras variações, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, como fazer essa ganache. Aqui eu tenho somente 3 ingredientes. Olha, vocês vão ver como é fácil fazer uma ganache. 1000 vezes mais fácil do que fazer um brigadeiro. 1000 vezes mais. Sério. Aqui eu tenho, gente, chocolate branco, ó. Chocolate branco em gotas. Aqui eu tenho creme de leite. E aqui eu tenho o suco do limão. E aqui eu tenho o limão, que depois eu vou raspar, pegar as raspas do limão para ficar bem gostosinho. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, não se preocupem em relação aos ingredientes. Peraí, já falo sobre isso. Peraí que eu não quero jogar água quente aqui em mim. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão colocar o chocolate para derreter em banho-maria, tá? Prefiro colocar em banho-maria porque o micro-ondas é sempre traiçoeiro, né? Micro-ondas pode queimar o chocolate, depende da potência de cada micro-ondas. Então, prefiro fazer assim, banho-maria, tranquilamente o chocolate vai derretendo. Para quem tá perguntando sobre a receita, quanta quantidade eu coloco de chocolate? Gente, o que eu tô mostrando aqui para vocês é a técnica, tá? Para fazer uma ganache. Aí as quantidades é só para quem se inscreveu na Jornada dos Macarrons. Vocês vão receber pelo WhatsApp, vão receber por e-mail e eu vou colocar também lá na comunidade do Facebook. Então, se você tá me assistindo aqui pelo YouTube, por exemplo, e que ainda não se inscreveu na jornada, você vai embaixo do vídeo, se inscreve na Jornada dos Macarrons, é gratuita, tá? E você vai receber a receita de hoje. Você vai saber quais são as quantidades dos ingredientes. Porque senão não é legal, né, gente? Todo mundo que tá acompanhando aqui a jornada, né, de pertinho, eu acho que não é justo com quem se inscreveu, de todo mundo ter a receita assim de mão beijada, né? Não curto muito dar a receita assim, sem dar as explicações para vocês do que é a técnica. Então aqui, ó, primeira coisa, vocês estão anotando, né? Eu tô derretendo o chocolate. Tá? Derrete o seu chocolate tranquilamente. E agora eu vou levar esses 2 ingredientes aqui, que são os únicos, né? Os que sobraram, o suco do limão e o creme de leite. Eu vou levar lá pro micro-ondas, tá? Meu micro-ondas tá escondido aqui atrás do meu quadrinho. Então, vou colocar aqui uns 30 segundos. Eu acho que já vai dar para esquentar. Bem tranquilo. (30 segundos). Tá ok, pessoal? Vocês estão entendendo tudo certinho? Beleza? 30 segundinhos. O chocolate aqui já tá quase derretido. Nossa, esse cheiro de chocolate branco. Misericórdia. É muito bom. Quem aqui adora chocolate branco como eu? Nossa, gente, como eu gosto.
Vocês vão ver quanto tempo vai demorar para eu fazer essa ganache. O que demora aqui é para derreter o chocolate. Porque para fazer a ganache é VaptVupt. Coloquei aqui 30 segundinhos, porque o meu micro-ondas é potente, tá? Não sei como é que é o teu micro-ondas aí na tua casa, se ele é potente ou não. Coloca aí entre 30 e 45 segundos. Acho que já é o suficiente para esquentar os líquidos, tá? Olha só, gente. Meu chocolate aqui, ó, tá praticamente derretido, tá? Praticamente, ainda tem umas bolinhas aqui de chocolate. Mas uma vez que o chocolate derrete, aí juro que deve demorar uns 3 minutos no máximo para você fazer uma ganache, tá? Isso que a gente vai fazer na mão, tá? Se fizer com o mixer é mais rápido ainda. Mas a gente vai finalizar aqui com o mixer. Olha, gente, derreteu tudinho, ó. Perfeito. Vou tirar aqui do banho-maria. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar o creme de leite. Adicionar em 3 vezes, tá? Adicionei a primeira parte e vou emulsionar. Emulsionar o que é, gente? Emulsionar é você mexer, friccionar para misturar a água com a gordura, tá? Olha só. Será que eu consigo mostrar aqui pra vocês? A ganache tá toda horrorosa. Tá toda a gordura aqui separada do creme de leite. É normal isso acontecer no começo da emulsão. Então, você não vai parar de mexer. Você vai continuar mexendo, mesmo que a gordura se separar do chocolate. Muita gente começa essa etapa aqui e já para. Isso aqui acontece principalmente quando a gente trabalha com chocolate branco. Olha só, gente, olha a gordura aqui do chocolate que se separou, tá? É normal. Então, eu vou adicionar aqui a segunda parte do creme de leite e vou continuar fazendo a emulsão. É só não parar, tá? Quando você continua mexendo, continua friccionando, os ingredientes eles já vão se unindo. Vou adicionar o resto aqui do creme de leite. E vou continuar emulsionando. Então, esse tipo de recheio aqui, ele não é só excelente para os macarrons, mas é também excelente para quem trabalha com bolos, né? Eu tenho muitas alunas que trabalham com bolos em buttercream, lindos, e elas vêm fazer o curso de macarrons para quê? Para decorar os bolos com os macarrons, claro. Agora, no final, eu vou adicionar o suco do limão e vou fazer a mesma coisa, sempre o mesmo movimento, tá? Mexendo sem parar. Ai, Pri, tô com dor no braço, porque eu tô com dor no braço aqui. O que eu vou fazer? Vou finalizar com o mixer. Pode até fazer o começo da emulsão com o mixer, tá, gente? Sem problema nenhum. Tá? Pega o mixer e manda ver. Pera aí, olha, eu sabia que eu ia fazer besteira. Eu vou colocar num outro potinho. Cadê meu potinho? O potinho do mixer é esse daqui, porque senão vai sair voando ganache pra tudo quanto é lugar. Aí não dá, né? Vai sair ganache até na câmera aí. Aí vocês vão ver. Então, se vocês quiserem ficarem com dor no braço, já comecem fazendo a emulsão aqui, ó, com o mixer.
prontinho. Quanto mais você emulsionar, melhor, tá? Mais brilhosa vai ficar a sua ganache e mais homogênea, tá? Aqui eu vou adicionar as raspas do limão, tá? Vou pegar as raspas de um limão inteiro. Não se preocupem, pessoal, vocês que estão pedindo receita, se vocês estão inscritas na Jornada dos Macarrons, vocês vão receber essa receita em PDF, tá? Ainda hoje nós vamos enviar para vocês, tá? Por e-mail, pelo WhatsApp, tranquilo. Não esqueçam de lavar o limão, tá? Antes de raspar. Para tirar o agrotóxico, né? Se você não estiver utilizando um limão orgânico, para tirar qualquer sujeira. Prontinho aqui, ó. Tem as raspas de um limão. Vou pegar essas raspas aqui e vou colocar aqui dentro da ganache. Vou dar uma mixadinha, uma mexidinha. Realmente, o mixer facilita a vida, tá? Entre fazer na mão ou fazer com o mixer é vida. A não ser que você queira trabalhar o bíceps, também é bom, tá? Nossa, gente, isso aqui é bom demais. Nossa, como é bom. Como é bom. Esqueci de pegar um potinho aqui, ó. E aí, pessoal, a ganache tá pronta. Prontíssima. É só isso, Pri? É só isso. Então, essa ganache aqui, você vai colocar dentro de um bowl, tá? Dentro de um recipiente. De preferência, um recipiente de cerâmica, de vidro, tá? Coloca toda a sua ganache aqui. Ela ficou sensacional. Olha só a textura que ela fica. Ela fica assim, ó. Vou mostrar de pertinho. Tá? Olha o brilho dessa ganache. Somente com 3 ingredientes. Tem ganache que a gente faz só com 2 ingredientes. É maravilhoso. A ganache ainda não tá completamente pronta. Ela vai precisar descansar, tá? O chocolate precisa descansar. Então, você vai pegar, vai cobrir essa ganache com plástico filme, vai levar para a geladeira, tá? Por pelo menos 4, 5 horas. O ideal é você fazer a sua ganache no dia anterior para utilizar no outro dia. E a ganache vai ficar assim, ó. Eu já tô com a minha ganache pronta aqui, que eu fiz ontem à noite. Olha só, eu tinha coberto com plástico filme. Quando eu tiro o plástico filme, ele sai limpinho, ele não gruda na ganache. E a ganache fica assim, ó. Ela tava em temperatura ambiente aqui, ó. Olha só a textura que fica esse recheio. Maravilhoso. Vou colocar aqui, ó, dentro da manga de confeitar e a gente vai rechear alguns macarrons. Os macarrons que foram feitos na aula de ontem, né? Vocês me viram fazendo a macarronagem desses macarrons. Para rechear os macarrons é super simples, gente. Ó, o macarrão, ele tá aqui. Ele tá macio, ó. Quando eu aperto o dedo, eu ainda consigo apertar um pouquinho. Você pode fazer isso se você quiser colocar mais recheio, mas o ideal é você apertar o macarrão antes de recheá-los, né? Quando eles saem do forno, estão ainda morninhos, tá? E aí você vai colocar
recheio, uma quantidade generosa. Olha aqui a quantidade que eu coloquei no macarrão. E eu vou fechar. É importante, gente, que o recheio fique visível. Olha aqui. Vocês estão vendo a diferença entre o biscoito e o recheio? É importante que fique visível, porque não tem nada pior do que um cliente comprar um macarrão e nem ver a cor do recheio. Vou rechear mais um aqui, ó. Eu gosto de quantidade generosa de recheio, gente. Olha isso aqui. Ai, que coisa mais linda. Fala sério, gente. Deixa eu colocar os dois aqui lado a lado. Fala sério se não parece uma joia esse doce. Eu fico encantada, maravilhada com os macarrons a cada vez que eu faço. E agora, Pri, o que você vai fazer? Você vai comer? Isso aqui é pegadinha, né, gente? Quem conhece um pouquinho sobre macarrons sabe que a gente não pode comer o macarrão logo depois que ele é recheado. Esses macarrons aqui que eu acabei de rechear, eles vão precisar descansar. É o que a gente chama de processo de maturação, para umidade do recheio penetrar dentro do biscoito e deixar o seu macarrão com aquela textura que ele deve ter. Macia e úmida por dentro e ficar crocante por fora. E isso a gente só consegue através desse processo de descanso de um dia para o outro. Quem que sabia disso aqui? Vou perguntar ao contrário, né? Quem que não sabia desse processo de descanso, esse processo de maturação? Coloca aqui nos comentários. Quero ver. Gente, tem que ter paciência, viu? Tem que esperar de um dia para o outro para poder comer os macarrons. Você viu, né, o quanto é fácil fazer uma ganache feita 100% com ingredientes naturais. Tudo que eu usei aqui foi natural, tá? Tem uma grande diferença entre você trabalhar com produtos naturais e trabalhar com pasta saborizante. Por melhor que seja a pasta saborizante, ela nunca vai ter o sabor natural da fruta, né? Até eu faço sempre a brincadeira de que as pastas saborizantes de limão parece gosto de sabão. Eu nunca comi sabão, mas eu tenho certeza que se eu comer sabão um dia, vai ter gosto de pasta saborizante de limão, né? Ninguém merece. Então, você utilizar a própria fruta, utilizar o próprio limão, ele não vai custar mais caro, ao contrário, ele vai baratear o teu custo de produção. Muitas vezes a gente acha que trabalhar com pasta saborizante vai diminuir o custo, e ao contrário, né? Acaba aumentando. Bom, gente, eu queria finalizar aqui essa aula dizendo para você que está me assistindo, se você está aqui, é porque provavelmente você está frustrada com esse processo de aprendizado com os macarrons. Você talvez esteja perdendo uma receita atrás da outra, não sabe se o problema é você, não tem mais essa confiança de aceitar encomendas porque você tem medo. Eu tenho que te dizer que o problema não é você. Talvez você esteja apegada à receita ao invés da técnica. A boa notícia que eu tenho para te dar é que eu desenvolvi um método, que é o curso Fórmula Macarrão 360, que talvez você já tenha ouvido falar, que é um método que eu criei, simples, intuitivo, e é um curso, um treinamento que ensina os porquês. Não é um curso que ensina simplesmente aplicar uma receita e fazer exatamente a mesma coisa na sua casa. Não, é um método que ensina você a entender os porquês de cada processo, para você desenvolver essa autoconfiança na hora de produzir os macarrons. E caso você erre um dia, você entende por que você errou e você consegue corrigir os seus erros, né? Porque isso é importante. Então, é uma metodologia para você entender a técnica e não somente isso, para você desenvolver o seu negócio do zero, trabalhando em casa, podendo se tornar uma referência no mercado dos macarrons. Porque eu sempre falo, para quem me acompanha aqui, que fazer macarrons
é um detalhe, é a parte, eu diria até mais fácil do processo de permanecer no mercado da confeitaria, né? Então, o curso Fórmula Macarrão 360, ele te dá essa visão 360 graus sobre os macarrons e sobre o que você precisa fazer para criar o seu negócio do zero. Bom, a gente não vai falar aqui sobre o curso Fórmula Macarrão 360 hoje. Vocês que estão me acompanhando já sabem que a nova turma vai abrir amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, logo depois do término da nossa jornada dos macarrons, tá? Vamos ter condições especiais e na aula de amanhã eu vou explicar um pouquinho mais a fundo, tá? Como é que funciona o curso Fórmula Macarrão 360, se é para você, se é para o seu perfil, tá? Então, a aula de amanhã a gente vai também falar sobre isso. Então, por enquanto, eu quero que a gente fique por aqui, que você aproveite esse conteúdo ao máximo. Volta lá para a aula 1, vai para a aula 2, reveja a aula 3, reveja tudo novamente se for necessário. Não esqueça de anotar os 3 pontos que você aprendeu, 3 coisas que você aprendeu aqui na nossa aula de hoje. E você vai compartilhar lá na comunidade do Facebook da nossa Jornada dos Macarrons. E para quem fazer o resumo de todas as aulas, tá? Tem que ser de todas as aulas, anotando 3 pontos que você aprendeu, o melhor conjunto de resumos vai receber como presente o meu e-book de recheios para macarrão sem segredos. E realmente é um e-book sem segredo nenhum, porque são receitas práticas como essa que você acabou de ver, para você trabalhar com recheios estáveis e maravilhosos aí para os seus macarrons e para você se diferenciar da galera do Ninho com Nutella. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa aula, por favor, não esquece, né, de deixar um comentário aonde você quiser, no Instagram, no nosso blog, na comunidade do Facebook, aonde você quiser. Eu prometo que eu vou estar lendo todos os comentários, todas as dúvidas, vou estar respondendo vocês e vocês vão receber a receita que a gente fez hoje aqui. O que eu quis aqui é que vocês prestassem atenção na técnica, tá certo? Então é isso, pessoal, a gente se vê amanhã para nossa última aula da Jornada dos Macarrons. Nossa aula de amanhã vai ser a aula mais importante desse evento, porque amanhã eu vou contar para você os segredos para você se tornar uma referência no mercado dos macarrons e poder faturar um salário onde você tenha liberdade trabalhando em casa exclusivamente com a venda dos macarrons. Fica aqui com esse último depoimento e veja a história dessa aluna aqui que já mudou a vida dela fazendo macarrons. Eu sempre gostei de fazer doce, sempre fui fuçar um monte de curso e fazia bolos de casamento, mas assim, tudo para família. E até então não tinha o macarrons em mente. E aí tava tudo muito sem graça para mim, porque eu gosto de tudo que me desafia. Eu falei, eu vou nos macarrons. Todo mundo fala que é tão difícil fazer. A gostosa aqui achando a máxima, né? Eu falei, eu vou. A hora que eu vi, eu fiz o primeiro. Ficou bonitinho. E eu me achei o máximo de ter ficado bonitinho. Eu falei, gente, tô arrasando, né? Fui fazer a segunda vez. Nunca fiz curso, nunca tinha feito aula. Só vendo as coisas no YouTube. Aí fui fazer assim, saiu uma lástima. Aí eu te conheci no Instagram. Eu falei, eu vou fazer um curso específico. E eu gosto do curso online. Porque como eu sou uma pessoa dislexa, eu tenho que ver 20 vezes a mesma coisa para entrar na minha cabeça. Aí eu faço online e para mim ele me beneficia por isso, né? E toda hora eu volto lá e vejo como é que está sendo demais, na verdade, né? Porque você abrange um monte de assunto importante. Agora com os macarrons veganos também, que eu também tô louca para fazer, ainda não fiz. Porque eu sempre fui uma pessoa de focar. Porque não focar naquilo que eu quero. Eu queria tudo. Eu queria um mundo. Eu queria fazer todos os tipos de
cozinha. Então, na festa de família, eu faço todos os doces, eu faço bolo, eu faço aquela coisa sem dormir, viro à noite e chego acabada. Porque isso em festa de família, ou se eu fosse vender, também eu iria fazer a mesma coisa. Só que hoje, eu acho que conforme você vai estudando, eu fiz a mentoria com você, que foi maravilhoso, mas eu prefiro ter um foco só. Porque se eu começar com macarrões, bolo, docinho, sabe o que vai? Kátia, sabe o que vai acontecer? Eu não vou conseguir focar em nada. Vai ter uma hora que eu vou desistir, como eu já fiz várias vezes, porque vai me sobrecarregar, até mesmo porque eu faço na minha casa, eu não tenho ainda o espaço para eu poder fazer, então ocupa muito espaço. Então, quanto menos coisa assim para você ocupar a tua cozinha, melhor, que é o que eu fiz quando eu foquei em macarrons. Falei, não, agora vai ser só macarrons. Então, minha casa vive cheia de bolinhas coloridas de macarrons.